Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar então a nossa aula de História. Abram na apostila de conteúdos de vocês, o nosso livro didático, lá na página 12. Nós vamos ver um pouco sobre a cafeicultura e os trabalhadores. Nós estamos vendo aqui em História, vários pontos importantes sobre a cultura do café. O quanto o café influenciou na economia do nosso país, nos meios de transporte, no modo de vida das pessoas como um todo. Então, nesse pedacinho da aula de hoje, veremos quem eram esses trabalhadores, quem veio para as nossas terras ou quem já estava aqui que trabalhava com esse manejo e a cultura do café, tá? Então, acompanhe aí com a professora na apostila de vocês a partir da página 12. A comercialização de café foi muito lucrativa para a economia brasileira. Havia grandes propriedades produtoras de café. Essas fazendas contavam com centenas de trabalhadores e também com um sistema de transporte específico para o carregamento e distribuição dessa mercadoria. No início da cafeicultura, a mão de obra utilizada era composta de escravizados. Alguns tempos antes, africanos de etnias iorubás, jeje, malês e bantus foram forçados a migrar para o Brasil, sendo transportados em navios e em condições péssimas pelo Oceano Atlântico. No Brasil, o trabalho forçado de escravizados já existia nos engenhos da cana-de-açúcar e na extração do ouro. Tempos depois, o trabalho de africanos também foi explorado no cultivo de café. Então, os africanos, eles já vieram na condição de escravizados antes do cultivo do café, para poder cultivar a cana-de-açúcar e fazer a extração do ouro. Nós já vimos um pouco sobre isso lá no início do capítulo, E, obviamente, continuaram sendo trazidos aí pelos exploradores para poder fazer o cultivo e o manejo do café. Nas fazendas produtoras de café, esses trabalhadores realizavam diversas funções, tanto na lavoura quanto na casa dos proprietários das terras. Trabalhavam mais de 15 horas por dia, sendo vigiados por um capataz, e não tinham liberdade de ir e vir. Toda essa exploração fez muitos escravizados se revoltarem ou fugirem das propriedades rurais. Aqueles que eram capturados recebiam severos castigos para servir inclusive de exemplo, para os outros, para que eles não tentassem aí fugir ou se rebelar contra os seus senhores, Na página 13, vocês têm uma imagem de uma colheita e separação dos grãos do café realizados por escravos aqui nas terras do Brasil. Na produção de café, todo o trabalho braçal e manual era realizado pelos escravos e envolvia desde o semeio e a colheita até o processo final do café. Não apenas peneirar e secar os grãos ao sol, mas também moê-los, ensacá-los e transportá-los. Eles carregavam esses sacos de café literalmente nas costas, tá? Para ser consumido, o café deve ser torrado, moído. E antigamente utilizava pilão para moer os grãos de café. Então aqui na página 13 vocês têm aqui a imagem, O café ele é peneirado para poder separar aí as folhas, os galhos, as coisas que estão no grão que não serão utilizadas. Torrado, Então eles torram esse café e moído aqui, no pilão. Nesse caso aqui era um serviço bem braçal, bem pesado mesmo, que ficava à conta dos escravizados. Vamos lá na página 14. Os escravizados carregavam as sacas de café, como a professora comentou, nas costas pela cidade, na estação ferroviária até o porto, e conforme mostrado nessa figura aqui da página 14, marcavam um passo com um sino ou um chocalho. Então, assim, como o saco era muito pesado, eles não aguentavam carregar cada pessoa um saco. Então, eles dividiam aí, como vocês podem ver na imagem, mais de uma pessoa carregando um saco. E a pessoa que estava com o saco menor, que é o que seguia aí à frente, mostrando o caminho, ele tinha um chocalho ou um sino que marcava o passo para que todo mundo andasse no mesmo ritmo, na mesma velocidade. A exploração era tanta que eles não tinham nem a liberdade de andar mais rápido ou mais devagar se eles quisessem, Tinha que seguir ali o ritmo do chocalho. O processo da produção de café brasileiro, além do tipo do solo apropriado, dependeu também do trabalho escravizado.
tá? Então, se não fossem os escravos trabalharem tanto de uma forma assim tão dura, o Brasil não teria se tornado a potência no café que ele se tornou. Vamos lá para a página 16 da nossa apostila, tá? A chegada de imigrantes europeus. Não foram só os escravizados que vieram para cá, né? Nós já vimos que os primeiros a chegarem foram os portugueses, depois eles trouxeram os escravos, tinha também os espanhóis, os asiáticos, os alemães, os italianos. Então, assim, a nossa terra, né? Nós estamos estudando isso muito em história, em geografia, em filosofia, que é uma mistura de culturas e povos. Então, agora, na página 16, vamos ver um pouco sobre outros povos que vieram para cá, numa condição diferente dos escravos. Eles vieram por vontade própria ou, né, talvez vieram por busca de melhores condições de vida, uma condição financeira melhor, estavam em terras que estavam em guerra, mas já vieram com uma liberdade que os escravos não tinham, tá? Então, acompanha aí na página 16. Você estudou que pessoas de diferentes lugares do mundo e por diversos motivos vieram para o Brasil. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, pessoas de vários países foram incentivadas a vir trabalhar aqui no Brasil. Naquela época, eram divulgadas propagandas que prometiam terras e uma vida próspera para esses trabalhadores. Você imagina que motivos fizeram essas pessoas saírem do seu país de origem para buscar uma vida melhor em um lugar tão diferente? Provavelmente eles passavam por dificuldades nos seus países, né? E foram aí ludibriados, né? Iludidos, assim, ficaram encantados com a ideia de ter prosperidade num lugar diferente. Então isso fez com que a grande maioria tentasse a sorte aqui vindo para as terras do Brasil. O que estaria acontecendo nesses países para que alguns habitantes decidissem migrar, né? Provavelmente é uma guerra, é uma crise econômica muito grande. Então isso fazia com que as pessoas, e ainda faz nos dias de hoje, com que as pessoas decidam mudar de país. Busquem um país no qual a qualidade de vida, a oportunidade de trabalho, estudo, saúde seja melhor. Até hoje isso ainda é feito, tá? Em muitos casos, as razões eram relacionadas ao crescimento populacional, ao desemprego, conflitos internos e pobreza. O Brasil recebeu muitos imigrantes no período entre os italianos, ucranianos e poloneses. Aqui na página 16, vocês têm uma imagem que faz uma representação de imigrantes italianos chegando ao porto da cidade de Santos. E de lá se dirigiam à hospedaria de imigrantes, na cidade de São Paulo. Depois, muitos deles se dirigiam por trem, né, para o interior do estado de São Paulo, aonde trabalhavam com os produtores de café. Quando a escravidão foi abolida no nosso território, os produtores de café tinham agora que pagar, né, um salário, pagar alguma coisa para esses trabalhadores. Não existia mais escravidão. Então, eles começaram a trazer povos de fora, com uma promessa, uma falsa promessa muitas vezes, que eles iam ganhar um pedaço de terra, que eles iam ter um pouco do lucro. E na verdade eles acabavam pagando muito pouco, no qual essas pessoas ficavam presas ali a trabalhar quase que para sempre, recebendo uma mixaria, tá? Muitos imigrantes tinham a intenção de voltar para o país de origem depois de enriquecer ou conquistar melhores condições para sua família, né? O que aconteceu aqui? Muitos deles vinham com o pensamento de eu vou para lá, vou trabalhar algum tempo, vou juntar um bom dinheiro, porque estão falando que todo mundo enriquece, e depois eu volto para o meu país com as minhas riquezas e ajudo a minha família, enfim. Infelizmente, na esmagadora maioria dos casos, isso não aconteceu, né? O que eles recebiam em dinheiro pelos trabalhos no Brasil não era o esperado, não era o combinado. E por isso, diversos imigrantes permaneceram definitivamente no país. Eles não conseguiam juntar dinheiro para voltar. Eles só tinham dinheiro para sobreviver. Com o fim da escravidão africana, aumentou-se o número de propagandas que incentivavam a mão de obra europeia. As viagens desses imigrantes, em sua maioria, eram custeadas pelos fazendeiros. E quando chegavam às terras aonde eles iam trabalhar, os imigrantes deveriam pagar pela passagem da Europa para o Brasil e também pelas acomodações.
pelas roupas e pelos alimentos que recebiam. Então, eles praticamente já vinham devendo para o dono da fazenda onde eles iriam trabalhar. Então, dificilmente eles conseguiam pagar essa dívida, eles trabalhavam apenas para sobreviver mesmo, ter roupa, alimento, um lugar onde morar e pronto. Ao migrar, as pessoas levam consigo a sua cultura, modos de falar e viver. Foi o que ocorreu com muitos imigrantes que chegaram no Brasil. A arquitetura, por exemplo, é uma das expressões da cultura dos imigrantes, pois demonstra como construíram suas moradias de acordo com o que conheciam no seu local de origem. Então, aqui na página 17, vocês têm aqui algumas imagens de construções que foram inspiradas em casas, né, moradias lá da Europa, que é o que eles conheciam, o que eles sabiam fazer e construir. Então, quando eles conseguiam construir alguma coisa aqui, eles construíram da forma que eles conheciam, tá? Os imigrantes poloneses que se estabeleceram na região sul do Brasil adaptavam seus conhecimentos de construção e criaram uma casa feita de troncos inteiros encaixados, como se fossem um tipo de quebra-cabeça. Pois, para cada peça de tronco, existe um lugar específico de encaixe. Então, aqui vocês têm, na página 17, a construção de uma casa pelos primeiros imigrantes poloneses que chegaram na cidade de Curitiba no século XIX, né? Hoje a casa fica num bosque e ela é tipo um memorial que lembra essa época, tá? Foi conservada para lembrar um pouco dessa época. Outras características na maneira de construir da Polônia, Holanda, Ucrânia, Itália e Alemanha foram incorporadas em casas do sul do país. Esse tipo de construção aqui, se vocês forem em casas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, casas mais antigas, casas de vovó principalmente, vocês vão ver esse tipo de lambris, que são esses enfeites aqui em casas de madeira. Até aqui em Mundo Novo, né? Quem teve aí uma vovó, um vovô que morou numa casinha de madeira dessa, provavelmente já viu, ou, né, se ainda tem, esse tipo de detalhe aqui, que é chamado de lambris. Isso daqui veio da Europa, né? As casas da Europa na época tinham muito esses detalhes, esses enfeites. Então, quem é descendente aí de italiano, de alemão, de polonês, de holandês, provavelmente já viu, né, ou foi visitar algum parente que tem esses detalhes na casa, de madeira, tá? Então, o lambrequim é um tipo de enfeite de madeira de diferentes estilos, colocado na parte de fora dos telhados. Os desenhos estão relacionados ao formato do gelo pendurado nas calhas da casa da Europa durante o inverno. Então, eles fazem isso daqui porque lembrava o gelo. A Europa é muito fria, né? Muito mais fria do que o Brasil. Então, lá neva, né? Forma gelo, assim, em cima, na rua, no carro, nas casas. Então, aqui no Brasil, para eles pelo menos lembrarem um pouco disso, eles começaram a enfeitar as casas assim, tá? Vamos lá para a página 18. Quando chegaram ao Brasil, os novos trabalhadores procuravam se juntar aos grupos vindos do mesmo país e assim formavam comunidades de imigrantes. Essas comunidades geralmente estavam situadas perto das plantações, mercados ou estações de trem. Então, por exemplo, quando chegava uma turma muito grande, né, que vinha da Itália, eles procuravam se juntar com pessoas que vinham da Itália, porque falavam a mesma língua, tinham os mesmos costumes, as mesmas crenças. Então, era mais fácil fazer a adaptação num lugar tão distante e tão diferente da sua terra de origem. Assim também eram com os japoneses, os próprios africanos. Então eles faziam tipo uma comunidade de imigrantes, tá? Ficava perto de estações de trem, que eram locais de muito movimento, mercado ou das plantações que eles trabalhavam, tá? Voltem para a página 17, que nós temos uma atividade aqui do material de apoio. Os imigrantes contribuíram com a sua cultura para a formação da nossa sociedade. Que tal enfeitar a sala com lambrequis? No material de apoio, retire as imagens de lambrequis, pinte esses efeitos e com os colegas escolha um lugar da sala para decorar. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão retirar aqui do material de apoio esses lambrequis, vão pintar, decorar bem bonito e daí vocês trazem para a sala que nós vamos escolher um cantinho lá da parede para fazer essa decoração. Eu vou pegar aqui no material de apoio da professora para mostrar para vocês qual é a imagem dos lambrequis, tá?
Vocês vão pegar aí no material de apoio de vocês, recortar bem bonitinho e fazer a decoração bem colorida, bem bonita. Nós vamos pegar aí um pedaço da sala depois e fazer esse enfeite, essa decoração, tá? Ou até um dos painéis que fica aí pelos nossos corredores. Depois a professora vai pensar com vocês em sala um lugar bem legal para nós colocarmos isso daqui, tá, crianças? Voltando aqui então, quais são as atividades da aula de hoje? Vocês vão fazer as páginas 14, 15 e 18 do livro didático. Sobre esse conteúdo aqui que a professora acabou de explicar, né? Os imigrantes, tanto os escravizados quanto os não escravizados que vieram para trabalhar no café, tá? Então, no livro didático, nossa apostila de conteúdos, páginas 14, 15 e 18. Na nossa apostila de atividades, também temos algumas atividades, tá? Que vão ser da página 73, 74 e 75, tá? Então, são essas aqui, 73, 74 e 75. Então, vocês façam com bastante atenção, tá? Chamem a professora caso precisem de auxílio em algum exercício. E após concluírem, mandem as fotos da atividade para a professora, que eu já vou dando o retorno para vocês do que vocês acertaram e do que vocês erraram. Façam correção ainda hoje individualmente com cada aluno, tá, crianças? Então, nossa aula é essa por hoje. Um beijo, um feliz dia do estudante, que hoje é dia do estudante, né? Então, um feliz dia do estudante para todos vocês, que vocês sempre estejam inspirados a estudar, a aprender, a querer crescer, evoluir como pessoa, como ser humano, como estudante, como profissional mais para frente no futuro de vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, tá bom? Tchau!